capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai glorificando. Quem for achando, vai dando glória a Deus. Aleluia. Hoje o Senhor grandes coisas quer derramar nas nossas vidas. Glória a Deus. O tema da nossa ministração de hoje é: Deus quer resgatar a sua essência. Amém? Às vezes pelo caminho perdemos a nossa essência, mas hoje Deus, Ele quer resgatar a verdadeira essência. Capítulo 3, a partir do versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conforme-me como Ele na sua morte, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Feche sua Bíblia, feche também os seus olhos. Grandioso Deus, estamos aqui, Pai, para te adorar. Estamos aqui para aprender mais e mais do Senhor. Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã. Que o Senhor venha, meu Pai, nos transformar. Porque somos a habitação do Senhor. Nos dê, meu Pai, o conhecimento e a sabedoria sobre a sua palavra. Fala aos nossos corações. Eu me entrego ao Senhor. Usa-me conforme a sua vontade. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Hoje Deus vai resgatar a verdadeira essência. Primeiro amor, primeira essência. Como é forte esse tema. Como é abençoado, só de falar esse tema. E Deus me entregou 3 tópicos, cujos quais eu quero estar tratando hoje com os irmãos, expondo. E que assim como Deus falou comigo, Deus venha falar com vocês. Aqui Paulo começa falando, e esse é o primeiro tópico: confiança na carne.
Ele vem falar que se alguém pode confiar na carne, muito mais ele pode confiar. Muito mais ele. E aí ele narra os seus atributos do porquê ele pode confiar na carne. Circuncidado ao 8º dia. Herança judaica. Aliança de Deus com Abraão. Uma ordenança que Deus deu a Abraão, aos seus descendentes, que se circuncidasse todo macho. Todo menino nascido no 8º dia tinha que ser circuncidado, separado. A circuncisão era vista como a separação do povo de Deus. Linhagem de Israel, ele continua. Da tribo de Benjamim. Paulo era descendente da tribo de Benjamim, filho de Jacó, das 12 tribos. Hebreu de hebreus. Aqui Paulo vem declarar que ele era um hebreu sangue puro. Ele tinha autoridade para falar aquilo. Quanto a fariseu, quanto à lei, fariseu, Paulo era doutor na lei, aluno do mestre Gamaliel, estudioso da Torá, cumpridor de leis. Quanto ao zelo, Paulo vem trazer que ele era o perseguidor da igreja, porque ele zelava as leis e tudo aquilo que ele tinha ensinado. Paulo vem falando dos seus atributos. Paulo vem falando de tudo que ele tinha sobre ele. E quanto à justiça da lei, ele era irrepreensível. Ele vem mostrar para nós a conduta que ele tinha. Então, quando ele fala que se alguém quer se gloriar na carne, muito mais ele poderia fazer isso. Porque Deus, de que nasceu, ele cumpriu todos os ritos, ele cumpriu todas as coisas. Ele tinha autoridade, ele tinha influência para poder falar isso. E quantos de nós hoje subjugamos pela nossa capacidade, ou pelo nosso salário, ou pela nossa conta bancária, ou pela nossa saúde, ou pela nossa beleza, subjugamos as outras pessoas e achamos que somos melhores, que somos mais capacitados. Quantos de nós estamos cegos, assim como Paulo estava a caminho de Damasco, até que Jesus veio ao seu encontro. Hoje Jesus veio ao seu encontro. E que assim como Paulo, não venhamos perder a oportunidade de nos encontrarmos com Ele. É hoje, meus amados. A gente só tem o hoje. O passado passou. O amanhã, a gente não sabe se vai vir. Mas a gente tem o hoje, o presente. E temos que fazer hoje. Segundo tópico que eu quero trazer para vocês, que é a partir do versículo 7, é o auto-esvaziamento. Devemos nos esvaziar por completo. A partir do capítulo 7, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, o meu Senhor. Tudo que Paulo tinha vivido, tudo que Paulo era, seu status social, a sua eloquência, a sua capacidade de conduzir pessoas, a sua capacidade de estar em lugares e ser reconhecido pelo que ele era,
ele considerou perda. Em algumas versões, vai dizer que ele considerou estrume, esterco. E ele deixa tudo, absolutamente tudo, para ser achado em Cristo. Ele deixa tudo para ser achado em Cristo. Ele não considera nada que ele sabe. Ele não considera as línguas que ele sabe falar. Ele não considera as palavras da Torá que ele sabe usar em momentos propícios. Não, ele não considera. Mas ele considera o amor de Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo, a essência de Jesus Cristo. E assim devemos ser eu e você, meus amados. Não é a nossa posição social, não é os nossos bens, não é o que mostramos exteriormente, mas é o que interiormente nós temos, a presença de Deus, a essência de Deus. Devemos pôr em primeiro lugar Deus e a sua justiça. E aqui Paulo abre mão de tudo. Ele auto se esvazia declarando isso. E é muito bonito quando ele fala assim: sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. E quando eu li sublimidade, eu não sabia o que era sublimidade. E eu li uma vez, li duas vezes e ficou sublimidade, o Espírito Santo me incomodando, e eu pensei, o que é sublimidade? E eu fui buscar o entendimento para trazer para vocês e para mim também o que é sublimidade. João, projeta para nós sublimidade. Meus amados, sublimidade descreve a excelência, grandiosidade e perfeição que ultrapassa o comum e o humano, aplicada à pessoa de Jesus Cristo e à sabedoria divina. Olha o que Paulo está reconhecendo, a sublimidade. Eu acho assim, na minha vida isso foi tão impactante, mas eu queria que a igreja repetisse comigo, porque assim como Deus falou comigo, eu creio que Deus vai falar com vocês. Eu creio que Deus vai tocar no coração de vocês. Então vamos ler juntos. Sublimidade descreve a excelência, grandiosidade e perfeição que ultrapassa o comum, o humano, aplicada à pessoa de Jesus Cristo, a sabedoria divina. Glória a Deus, aleluia, aleluia. É algo extraordinário. A sabedoria, a sublimidade, a excelência de Jesus Cristo é extraordinário. É algo que humanamente nunca iremos conseguir. Mas temos que tentar. E como? Nos auto-esvaziando. Deixando de bater no peito, falando que somos os melhores, que somos isso ou que somos aquilo, apontando os dedos na cara das pessoas, porque eu faço, porque eu sou. Misericórdia, irmão. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, nem sou capaz sem Jesus Cristo, porque com Jesus Cristo eu posso muito além, porque é Ele que opera, é Ele que opera. Sabe aquele trabalho que você executa bem? É Jesus Cristo. Sabe aquela comida que você faz tão gostosa? É Jesus Cristo. Tudo é Jesus. Na vida do cristão tudo é Jesus. E nós somos cristãos. Nós reconhecemos que Ele é o nosso único Senhor, o nosso único Salvador e suficiente. E hoje é um dia lindo, um dia maravilhoso, porque é a festa nos céus. Quantas pessoas tomaram essa decisão e vão se batizar? E quantos de nós nos batizamos e ao longo do caminho, pelas dificuldades, perdemos essa essência, perdemos esse reconhecimento da sublimidade de Deus,
Quantos de nós não somos capazes de reconhecer que tudo aquilo que nós sabemos não passa de refúgio, assim como o apóstolo Paulo fala? Uma coisa descartável, que não tem serventia, inútil. Se o conhecimento não vem de Jesus, ele não é verdadeiro. Se o que você faz, se o que você produz não vem de Deus, não é real, mas é passageiro, meus amados. Paulo era uma pessoa apaixonada por Jesus Cristo, assim como eu e você devemos ser. Paulo cultivava esse amor todos os dias. Ele cultivava o amor por Jesus, ele cultivava o amor pelas pessoas. Aqui mais para frente, Paulo vai falar que quando ele vai falar de Jesus, ele fala de Jesus numa intensidade como se ele estivesse falando dele mesmo. E assim temos que ser eu e você. Assim vamos resgatar aquela essência perdida. Assim vamos enxergar Deus em nossas vidas. Porque muitos de nós temos levado uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida sem direcionamento, onde só vemos passar o dia e a noite. E não se engane, isso acontece dentro da igreja. Quantos de nós duvidamos do amor de Cristo por nós em meio aos nossos pecados? Dizemos que não somos merecedores, pecadores, errantes. Às vezes você pode falar, não, eu não falo isso, eu só profetizo coisa boa. Amém, continua nessa linha. Mas o inimigo, ele trabalha de forma sutil para alcançar o seu coração. E ele vai colocando coisinhas na sua mente. Ele vai jogando dardos, setas, para te confundir, para te desviar da rota, para te tirar do caminho. Ele vai te desgastando. A essência que é Jesus Cristo, a essência que é o amor de Deus, que é a misericórdia de Deus, sempre estará lá. Mas quanto mais ouvido dermos ao inimigo, menor em nós essa essência fica. Em nós. Porque a essência de Deus nunca muda. Ela nunca muda. Hoje o Senhor quer te lembrar daquele dia cujo qual Ele te chamou. Hoje o Senhor quer te lembrar daquele dia cujo qual Ele te trouxe ao lado dEle. Daquela voz que você ouviu em meio à dor. Daquela palavra que mudou o seu destino, que mudou o seu posicionamento. Com o apóstolo Paulo, foi na estrada para Damasco. Com você pode ter sido no seu quarto, na rua, na sala, vendo uma pregação pelo YouTube ou coisa assim, não importa. Contanto que não possamos perder, que não venhamos perder o nosso alvo, que não venhamos perder o direcionamento de Jesus Cristo. Não digo a vocês que vai ser fácil, não, mas que vai ser prazeroso, com certeza, porque viver em Cristo é prazeroso, até mesmo nas atribulações, meus irmãos. Porque quando a gente está em Cristo, a gente tem intimidade com o Pai, a gente fala com Ele, Ele nos responde, a gente dobra o joelho e Ele entra em ação. Ele transforma o impossível em possível. É na intimidade que Deus trabalha. É muito bonito quando Deus
mostra a sua graça a todos através de um milagre grandioso. Todos nós ficamos assim admirados. É muito bonito. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, no meio da sua tribulação, quando Ele olha dentro dos seus olhos assim, que você está ali arrasado, e Ele fala seu nome, é inexplicável. É inexplicável. Aí sim, quando essa experiência acontece, eu entendo o que o apóstolo Paulo diz. Para mim é muito mais interessante que eu morra e vá morar com Jesus, mas ainda importa que eu fique para distribuir entre vocês dons. Porque Paulo sentiu aquilo, ele viveu aquilo, ele teve com Jesus. E hoje Jesus quer ter com você. Hoje Jesus quer falar o seu coração. Hoje Jesus quer te transformar, meu irmão, num cristão verdadeiro, num cristão que se humilha diante de um Deus vivo, num cristão que dobra o seu joelho e entende a sublimidade do Senhor Jesus Cristo, a excelência, a graça, a soberania. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, eu me emociono, porque falar de Jesus é lindo. E falar de Jesus quando você vive uma experiência com Jesus é maravilhoso. Quantos de nós não sabemos nem porquê vem à igreja? Isso é sério, irmãos. Quantos de nós não conseguimos guardar as palavras do Senhor em nossos corações? Somos amargos demais, duros demais, cruéis. Estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor, mas mesmo assim somos duros demais. Não conseguimos perdoar, não conseguimos relevar. E se não conseguimos, amados, não conseguimos amar também. Quando eu amo, eu declaro Deus. Quando eu amo, eu demonstro que eu tenho intimidade com Deus. Quando eu amo, eu demonstro a essência de Deus. É o amor, é a graça, é a misericórdia. Quantos de nós temos nos apegado ao que está lá atrás? Ao que nos feriu, ao que nos machucou. Às vezes é você, esposa, não consegue ver a transformação do seu marido, não consegue ver que ele se tornou uma nova criatura, que ele já não é aquilo, mas que ele é um homem de Deus. Às vezes é você, esposo, que não entende que a sua esposa é uma mulher cuja qual entregou a sua vida a Jesus Cristo e está disposta a passar por tudo ao seu lado. E não conseguimos reconhecer porque somos duros. Sabe? A cruz, ela nos traz inúmeras lições. Inúmeras lições. Mas tem uma lição que é fundamental. E eu queria compartilhar com os irmãos. Queria pedir a ajuda. Irmão Emerson, por favor. Pode subir aqui. Vira para lá, por favor. Irmãos, preste atenção nisso. Irmão Emerson, faz como Jesus na cruz. Faz ele crucificado. Todo mundo consegue enxergar como se fosse uma cruz aqui, né, irmãos? Uma das lições da cruz. Irmão Emerson, quantos dedos eu estou levantado?
Tenta olhar para trás. Quantos dedos? Não consigo ver, não. Não. Irmão Emerson, qual que é a cor da blusa da Maristela? Acho que, pelo que eu vi, é uma cor clara. Não sei qual. Mas porque o senhor viu antes. Agora, olhando lá, que cor que é? Não dá para ver. Glória a Deus. Eu não sei se você entendeu. Obrigado, irmão Emerson. Mas a cruz nos ensina que não olhamos para trás. Não olhamos para trás, mas prosseguimos para o alvo da soberana vocação. O apóstolo Paulo deixou escrito, Jesus fez. Na cruz, irmãos, não tem como olhar para trás. O que passou, passou. Quando ele fala que uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele quer dizer que o que foi feito de mal a ele ficou no passado, está perdoado. E o que Deus usou ele para fazer também ficou para trás. Como eu disse no início, o que temos hoje é o presente. O que temos hoje é o agora. Hoje é que decidimos se vamos viver o extraordinário de Deus ou se vamos viver na mediocridade. Hoje que decidimos se eu quero a presença de Deus na minha casa, na minha vida, no meu lar, ou se eu vou ficar na mesmice. Não fomos chamados para viver a mesmice, não fomos chamados para viver a mediocridade. Meus irmãos, hoje você pode escolher fazer diferente. Hoje você pode escolher se esvaziar de tudo aquilo que você pensa que um dia já foi, e reconhecer a sublimidade de Cristo. Hoje você pode escolher amar como Jesus Cristo, você pode escolher perdoar como Jesus Cristo, você pode escolher andar como Jesus Cristo. Não há nada melhor do que andar com Jesus Cristo, como Jesus Cristo. É impossível? Não. Porque a palavra de Deus diz que somos habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos pessoas carnais, temos sentimentos, temos vontades, e muitas das vezes pecamos. Mas o pecado ele tem que ser acidental. Hoje ainda comentávamos, né, pastor Ney? Kelto também trouxe uma palavra muito boa. Quando a gente vai cometer um pecado, o Espírito Santo nos acusa. Tudo aquilo que é acusado é pecado. Antes de pecarmos, então dá sim, irmãos, para viver em santidade. Dá sim para viver debaixo da graça. E Jesus, Ele está nos vendo. Ele conhece os nossos sofrimentos. Ele conhece aquilo que passamos pelo Seu nome. Ele conhece a cada um de nós. Hoje o Senhor quer te usar, meu amado. Ele quer derramar da essência dEle. Ele quer que você saia daqui transbordando. Ele quer que você saia daqui pleno. Sabe, a última ministração que eu fiz na quarta-feira, eu declarei que os irmãos sairiam com o rosto, assim como Moisés saiu do monte, após sair com a tábua das Escrituras, resplandecendo a glória de Deus. Hoje o Senhor quer que você resplandeça. São tantas promessas na Bíblia, são tantas coisas, que a gente poderia falar, baseado neste tema, de resgatar a essência,
que passaríamos horas, horas e horas glorificando a Deus, glorificando pelas maravilhas que Ele faz. Leva Jesus para o seu íntimo, leva Jesus para aquele momento que ninguém está te vendo. Lute, batalhe, brigue pela sua salvação. Não entregue ela de bandeja ao inimigo, porque ele está aí de fora, querendo nos dragar. Seja com a mentirinha, seja com um conflito, seja com a falta de perdão, seja com a dureza de coração. Pede a Deus, faça como o salmista Davi, peça a Deus um novo coração, um coração de carne, porque muitos de nós, infelizmente, carregamos um coração de pedra. Hoje é um dia maravilhoso, hoje é um dia que a presença de Deus, ela está muito forte nessa igreja. Nós temos aprendido com os nossos líderes, que não existe mais nada, meus amados, que importa, a não ser o amor de Jesus Cristo. Não existe nada, nada, absolutamente nada. Pode estar pensando que eu estou sendo radical, meus amados, mas é verdade. Não existe casa, carro, fortuna, saúde, nada do que o amor de Jesus Cristo na minha vida, na sua vida, do que reconhecermos a sua excelência. Reconheça a excelência de Jesus, entregue a sua vida, declare a Ele, e Ele vai te chamar no íntimo, e quando Ele chama pelo nome, meus amados. E é uma sensação extraordinária, é uma vontade imensa que Ele venha, é uma vontade imensa de declarar Maranata, é uma vontade imensa de declarar: Senhor, me busca, porque eu quero ir morar com o Senhor. É uma vontade imensa de falar: Senhor, me usa para falar o seu nome. É uma vontade imensa de declarar para esse povo que está aí de fora: Jesus é lindo, é maravilhoso, mudou a minha vida e pode mudar a sua. Meus amados, isso é a essência de Deus. Isso é a essência que está dentro de você. Jesus, Ele te chama pelo nome. Ele não te coloca rótulos nem apelido, porque Ele sonhou com você. Desde o ventre da sua mãe, Deus tem promessas para a sua vida. E Ele tem, que por muitas vezes parece balela quando falamos assim: olha, Deus tem uma promessa para a sua vida, Thaís. Você pode pensar, todo mundo fala isso. Mas é verdade, Deus tem uma promessa para a sua vida, e uma promessa grandiosa, e uma promessa maravilhosa e linda aos olhos do Pai. Por mais que passamos por situações desagradáveis, a promessa continua, o nosso alvo também tem que continuar. Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé no seu lugar agora, neste momento. Glória a Deus.